Então, vamos dar leitura à palavra do Senhor na Epístola aos Gálatas. Vamos ler do verso 7 até o 12. Gálatas 6, verso 7 a 12. Vamos ler até o 13, do 7 ao 13. Vamos dar leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Eu vou escrever estas palavras finais com a minha própria mão. Vejam as letras grandes que estou escrevendo. Aqueles mestres no meio de vocês que estão procurando convencê-los a se circuncidarem, estão fazendo isso por uma única razão. Desejam causar uma boa impressão e evitar a perseguição que sofreriam se admitissem que somente a cruz de Cristo pode salvar. E nem mesmo aqueles mestres que se submetem à circuncisão guardam as outras leis judaicas. No entanto, querem que vocês sejam circuncidados para poderem gabar-se por terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pai eterno, te pedimos mais uma vez que tu venha estar conosco, Senhor Deus, nessa manhã. Que por meio do teu Espírito Santo tu possa abrir nosso entendimento para que nós possamos entender a tua palavra, que possamos guardá-la em nossos corações e que possamos colocar em prática. Tenha misericórdia de cada um de nós, meu Deus, que o fruto do teu Espírito possa realmente ser cultivado em nossos corações, que venhamos ter domínio próprio e que possamos, meu Deus, reconhecer em Ti que realmente Tu és o Senhor da nossa vida. Fala com cada um de nós nesse momento, abra o nosso entendimento. Também pedimos, por favor, dos Teus servos que não puderem estar conosco, tenha misericórdia de cada um. Cura os que estão enfermos, Jesus, cura. Coloca as Tuas mãos sobre os Teus servos que estão enfermos, repreenda a enfermidade e também quaisquer tipos de problemas que estão impedindo os Teus servos de estar conosco, meu Deus. Entra, Senhor Jesus, entra, meu Senhor Jesus, com solução para os seus problemas. Dê, Senhor Jesus, graça, meu Deus, para que eles possam estar livres para te servir. Pedimos, por favor, também daqueles que estão viajando, daqueles que estão trabalhando, com algum problema que realmente não está lhes permitindo estar conosco, também seja com os teus servos, meu Deus, falando aos seus corações, e que eles não venham se sentir desamparados, mas possam ter a certeza que tu estás com eles. É o que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só passar rápido aqui. Quem está conosco? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Só para saber aqui o que a gente pode contar para as leituras, né? O versículo 7, nós iniciamos, nós já comentamos ele, né, no domingo passado. Então, não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Então, nós falamos, né, que a lei da semeadura, que é uma lei que se aplica
né? No sentido material também, óbvio, né? O que você semeia é o que você colhe, né? Se você semeia semente de mamão, supõe-se que vai colher mamão, não vai colher abóbora, nem manga, óbvio, né? Então, aquilo que semeia, nós vamos colher. Então, aquilo que nós semeamos está na nossa, digamos assim, nossa vontade. Nós temos o livre-arbítrio de semearmos o que quisermos. Agora, a colheita, nós somos escravos da colheita, né? Nós somos livres para semear, mas seremos escravos da colheita, né? Você não tem como semear alguma coisa e achar que vai colher outra, ou ficar reclamando por que está colhendo aquilo, né? Mas se nós semeamos, é isso que nós estamos colhendo, né? Então, nesse momento, está acontecendo as duas coisas, certamente com cada um de nós, né? Estamos colhendo aquilo que plantamos e estamos plantando alguma coisa também. Então, convém que, né, que possamos olhar, até pelo que a palavra tem nos advertido, que se estamos agora colhendo algo que não gostaríamos de ter colhido, então não deveríamos ter plantado, né? E se queremos colher agora para o futuro algo de melhor para as nossas vidas, devemos plantar algo de melhor, né? Para podermos colher exatamente aquilo que plantamos. Então é bom que tenhamos essa consciência, né? Porque senão às vezes a gente também, e até muitas vezes também ficamos pedindo, né, ao Senhor para nos livrar de alguma coisa que estamos passando, mas se for lei da semeadura, não tem jeito. Nós podemos pedir graça a Deus que nos dê graça para suportar aquilo que plantamos, né? Mas senão ele seria injusto, né? A palavra dele diz aí, ó, aquilo que você plantar, você vai colher. Isso é fato. Não tem como ele aliviar, né? Porque senão ele seria injusto. E os outros? Porque alguns, sim, vão colher o que plantarem e outros não. O que nós plantamos, vamos colher. O que o Senhor certamente nos dá graça é que possamos suportar aquilo que fizemos, talvez no tempo da ignorância, por desobediência mesmo, né? Plantamos o que não deveríamos, agora temos que colher. Então, que Deus nos dê graça, que nos dê força, né? Para que possamos suportar realmente o fruto daquilo que já plantamos, mas que possamos fazer novas semeaduras, né? Daqui para frente, que o Senhor nos dê graça, para que possamos plantar coisas boas para colhermos coisas boas também, né? É isso que ele vai falar agora no versículo 8. Então, ele diz assim: se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. Então, o que ele está dizendo, né? Se você planta coisas da carne, primeiro que serão frutos passageiros, né? Serão frutos passageiros, a depender do que você plantar, né? E também é sempre um preço, né, de morte. Aquilo que, por quê? Porque a carne, ela pende para as coisas, né, que são desse mundo e são coisas perecíveis. Então, tudo aquilo que a gente planta pensando no nosso bel prazer será algo perecível, algo que o fruto é a morte, como, né, o salário do pecado é a morte. Ou seja, o homem nasce já sabendo que vai morrer. Não tem ninguém que nasce e fala assim, bom, eu talvez seja uma exceção, eu vou ficar aqui, né, para a eternidade. Quer dizer, a única exceção que nós sabemos é aqueles que, por ocasião do arrebatamento, né, da igreja, estiverem vivos. É a única exceção de não passar pela morte. O restante, todos passarão pela morte, né? Porque após realmente o pecado, né, de Adão e Eva, não existe mais aquela imortalidade do corpo, existe uma imortalidade da alma, mas do corpo não. Então, o homem nasce, a partir daí já começa, né? A gente sempre pensa assim numa ascensão, né? Você ascende até talvez uns 40 anos, não sei, né? Que é o auge, e depois começa uma curva descendente, né? Mas a rigor, desde que nasce, né? Já começa, né? Nasceu, já começa a ter uma certa decomposição e vai até o fim. A verdade é essa, né? As células vão morrendo aos poucos, né? E alguns problemas vão surgindo, né? Alguns surgem mais cedo, outros mais tarde, mas vão surgindo. E se alguém fala, não, eu nunca fiquei doente na vida, nunca fiquei doente na vida. Mas se você morreu, né? Porque você teve algum problema, senão você estaria para a eternidade. Não existe isso, né? Realmente, em algum momento, alguma coisa foi se apagando, nem que seja o seu coração, né? Foi batendo, em algum momento, parou de bater, acabou a força.
né? Então, não tem jeito. Esse é o salário do pecado, é a morte. Então, assim, no dia a dia, é isso que Paulo está nos ensinando, né? E Jesus Cristo também ensinou isso, né? Essa dimensão horizontal que nós temos que ter para com o outro, né? O que nós estamos plantando? Porque nós vivemos, né, em sociedade. E muitas vezes é essa sociedade que faz com que nós tenhamos reações, né? Nós reagimos àquilo que vem para nós. Então, muitas vezes, alguns estão descontentes com o governo, né? Então, saem falando, saem xingando, e hoje em dia, pelas redes sociais, então, fica fácil, né? Porque a pessoa está atrás de um computador, aí ele fala o que quer, parece que ele não tem rosto, né? E muitos, às vezes, se dão mal, porque existe até uma legislação hoje em dia que vai pegar você também, né? Que está aí aprontando pela internet da vida, né? Mas alguns se sentem muito corajosos, né? Porque para falar é fácil, né? E em outros tempos era mais fácil sair à rua, era a única maneira de protesto era esse, sair às ruas. Hoje ainda sai, né? Nós vemos hoje, infelizmente, né, com a Covid aí que está dizimando vidas, e nós estamos vendo aí movimentos, né? Tanto de um lado como de outro, né? Tanto do lado da direita, pessoas que deveriam dar o exemplo estão aí conclamando pessoas para saírem à rua, né? Onde não poderia, porque você está, e também do lado da esquerda, né? O pessoal da esquerda também, para se contrapor ao da direita, também está fazendo manifestações chamando pessoas. Então, no momento onde, né, esse distanciamento, né, não vou nem falar distanciamento social, né, mas o distanciamento físico é interessante, né? Não vou falar social porque socialmente nós podemos, né, estar em contato até através de um aparelho como esse. Você deve, aliás, estar em contato. Não perca o distanciamento, né? Não é interessante que tenha distanciamento social. Agora, o físico, sim, por uma questão, né, de saúde pública. Mas a gente vê como é que é, né, o ser humano, né? Então, ele passa até por cima disso, que é algo notório no mundo inteiro, passa por cima dos seus próprios caprichos. Então, o que você está plantando? Eu vi até uma pessoa falar, uma pessoa até descrente falar ontem uma coisa, e é até chato, né, a gente ouvir isso, mas você é obrigado a dar o braço a torcer, né? Não sei se os irmãos sabem, mas ontem houve eu não sei como é que deram o nome, mas era... Bom, foi um encontro lá de... Vocês devem ter visto na televisão, né? Um encontro de motociclistas, capitaneado pelo nosso presidente, né? Só que o nome era alguma coisa para Cristo, não lembro o que é exatamente, eu não lembro, realmente me fugiu, era não sei o que para Cristo, né? Não sei se era tipo carreata, não era carreata, talvez motocada, vai ver que mudaram o nome lá, mas é como se fosse assim, motocada ou não sei o que para Cristo, né? E aí essa pessoa, que é um descrente, claro, e ele falou assim, isso, falou dessa irresponsabilidade, né, de quem está organizando isso, e falou, talvez é isso que eles queiram mesmo, né? Que essas pessoas se encontrem com Cristo rapidinho, porque vão morrer. Ele fez uma ironia, né? Ironizou, né? É um encontro com Cristo, né? Então, uma caminhada para Cristo, coisa do tipo. Então, você vai se encontrar com Cristo, sim, porque, né? E infelizmente, o próprio presidente sem máscara, né? Que foi autuado pelo governador do estado, né? Ele e mais alguns deputados, filho dele e tudo mais. Bom, essa história, infelizmente, a gente está vendo e não vai parar por aí. Mas não estamos fazendo uma crítica ao B, estamos dizendo o que é o ser humano em si mesmo, né? Sem Deus. Então é isso. Nós reagimos muitas vezes àquilo que a sociedade nos impõe. E como a sociedade muitas vezes não nos impõe, né, coisa boa, às vezes a gente quer dar o troco na mesma moeda. E é aí que é o problema, né? Quando você faz isso, você está plantando, às vezes, o ódio, né? Está plantando a ira, ou está plantando a maledicência, ou a fofoca, seja lá o que for, e isso virá, né? Virá para nós. Infelizmente, né? É isso mesmo. A palavra está nos ensinando isso. Então, que nós não devemos. Agora, quando nós plantamos as coisas boas do Espírito, né? Que é aquilo que o Senhor diz, nós não devemos fazer acepção de pessoas, né? Não devemos olhar para o outro com ar de superioridade, ao contrário, devemos sempre olhar para o outro e entender que ele é superior a nós mesmos, aí não vai ter nunca esse ar de superioridade, né? E aí o Senhor dá exemplo de tudo. Os ricos, se você é muito rico, também não ponha, né, a sua confiança na riqueza, mas entenda que a riqueza que você tem foi Deus que lhe deu, e que você nada mais é do que um mordomo das coisas que Deus lhe deu. Então você tem que aprender a dividir o que tem com aqueles que não têm, né?
se colocar no lugar do outro e entender a necessidade, ou seja, esses ensinamentos que o Senhor, né, nos deixou, que faz com que nós possamos plantar coisas boas, e aí teremos sim o retorno disso, né? O retorno virá, e muitas vezes virá até rápido, às vezes não tão rápido como a gente gostaria, mas vem, né? O retorno virá. Então vamos ler alguns versículos que com relação a esse versículo 8 que nós lemos. Vou começar com a irmã Raquel, por favor. Filipenses, capítulo 3, verso 19. A irmã Denete. Romanos, capítulo 6, versos 21 a 23. E a irmã Sofia, segunda a Pedro, capítulo 2, versos 12 a 13. Segunda a Pedro, capítulo 2, versos 12 a 13. Pode ler, Raquel, né? Por favor. Amém. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Amém. Então, se nós quando vivemos em nós mesmos, né, não tem outro jeito, né? Realmente o nosso pensamento sempre vai ser esse, né, nas coisas terrenas, e nós não conseguimos plantar nada que não seja ligado à carne. Por quê? Porque realmente o Espírito, né, não está vivo dentro de nós, né? Quando eu falo Espírito, eu falo o Espírito de Deus, né? Nós temos o nosso Espírito também, mas o Espírito de Deus, realmente, quando não está dentro da pessoa, não tem como, né? Porque o fruto, né, é do Espírito, né? O que tem em nós, naturalmente, são as obras da carne. Naturalmente, é isso que tem. Então, o homem acaba, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio, o que tem no coração. Então, você acaba plantando só isso, e aí a colheita será só essa, né? Então, são pessoas que realmente vivem nesse mundo, né, como a leitura falou, a preocupação deles é o seu ventre, né? Ou seja, às vezes literalmente vive para comer, né? E a pessoa vive, não, meu negócio é aqui agora e pronto. Então ele não pensa, né, em termos de consequências, não só a consequência realmente do que ele está plantando, que ele vai colher, ele não faz essa ideia, porque ele acha que as coisas, que não existe nenhuma ordem, vamos dizer assim, né, por trás desse aparente caos, né? Ele acha que não tem ninguém que controle. E tem sim, o nosso Deus tem o controle de absolutamente tudo. Ele sabe tudo, né, o porquê acontece, tem tudo, né, as consequências, tudo está no controle de Deus. E tem gente que acha que não, é tudo ao acaso, né? Ao acaso, é aleatório, e não é aleatório. Então, plantam aquilo que tem em seus corações e vão colher. Então, esse é o ciclo vicioso, né? O ciclo vicioso é esse aí, o da carne. Agora, o ciclo virtuoso é aquele de quando nós plantamos aquilo que nós temos, né, dentro de nós, que é o fruto do Espírito. Então, você planta isso e isso te retorna. Então, é aquela excelente colheita, né? Uma excelente lavoura, né? Onde você só planta frutos bons, né? Sementes boas, e cada vez vai colhendo coisas boas. Esse é o ciclo virtuoso que nós devemos, né, cultivar. E isso só é cultivado realmente pelo Espírito Santo, que possa estar em nossos corações, né? Não vem de nós mesmos, mas vem de Deus pela sua grande misericórdia. Então, a palavra está nos ensinando isso. Romanos, capítulo 6, versos 21 a 23. E que fruto tinheis, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, amém. Então, realmente, né, se tivermos que resumir bem a coisa, é isso aí, né? É morte
e vida, né? Um é o salário, né? O salário do pecado é a morte, ou seja, quando você planta as coisas do teu bel prazer, dos teus maus desejos, né? A minha versão fala assim. Vou ler outra vez aqui o versículo 8, né? Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, né? Se ele plantar a fim de agradar os seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal e, logicamente, fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas, se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá, né? Esse é o versículo 8 de Gálatas 6. Então, é isso mesmo, né? Então, como nós não temos nada de bom em nós mesmos, aquilo que nós plantamos não são coisas boas, né? Porque normalmente acabamos plantando. Porque é aquilo que eu falei, né? Você muitas vezes reage e você quer dar sempre o troco na mesma moeda, né? Se uma pessoa reage com ignorância, você também quer ser ignorante. Ele age com você com alguma truculência, você também quer dar o troco sempre na mesma moeda, né? É o mal com o mal, né? E o Senhor Deus não nos ensinou assim. O Senhor Deus nos ensinou a sempre reagir com amor, né? Com amor, e não o mal com o mal. Vamos ler agora 2 Pedro, capítulo 2, versos 12 e 13. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer dos deleitos cotidianos, nódoas são eles imáculas, deitando-se em seus enganos, quanto se banqueteiam convosco. Amém. Amém. Então, está falando, né, mais uma vez, né, o homem vivendo em si mesmo está morto, realmente não tem nenhuma consciência espiritual, né? Normalmente é um blasfemo, né? Fala do que não sabe, do que não conhece, então fala de Deus como se estivesse falando de uma coisa qualquer, né? Ele respeita mais um ser humano do que a Deus, porque como Deus ele não vê, então é o que muitos acham, né? Que Deus realmente é uma invenção humana. Somos nós que inventamos Deus na nossa cabeça, né? Principalmente os cristãos, né? Inventaram um Deus, que então Deus não existe, isso é bobagem. O que existe é isso que você está vendo. Então é um homem que vive por vista, né? Só por vista. Ele só acredita no que vê. No que ele não vê, ele não acredita. E nós, ao contrário, né? Nós acreditamos muito mais naquilo que não vemos do que no que vemos, né? Ao contrário. Nós acreditamos muito mais no que nós não vemos. Por quê? Aquilo que nós não vemos a olho nu, o Senhor Deus vê, enxerga, né? E o Espírito Santo que está em nós pode nos mostrar aquilo que nós não estamos vendo. É nisso que nós acreditamos. Porque naquilo que nós vemos, você não deve acreditar mesmo, porque pode ter um monte de mentira. Pode ser só ilusão. Você está olhando a aparência, a pessoa está falando uma coisa, lá por dentro dele ele tem outra intenção. Essa intenção nós não conseguimos saber. Só o Espírito Santo que está em nós que pode nos revelar, né? Quais são as reais intenções dos corações. Então, mesmo aquilo que você vê, né? Você vê uma pessoa falando alguma coisa, fazendo um discurso, não dá para acreditar, porque a intenção dele pode ser outra, né? E quando nós falamos dos céus, né? Do nosso Deus, é a mesma coisa. Deus é Espírito, e importa que, né, os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, né? A Bíblia diz mais o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é só através da fé, não é por esse olho aqui, né? Esse olho carnal. Só que o homem sem Deus vive apenas essa vida aqui, a vida carnal, ele só acredita naquilo que vê, então normalmente é isso que ele faz, né? Ele blasfema contra Deus. Só que Deus não se deixa, né, enganar. Ninguém engana Deus, né? A lei da semeadura vai existir para você. Você está falando contra Deus, está blasfemando, você vai dar conta de todas as suas palavras, né? Essa é a verdade. Todos nós daremos conta, né? Todos, sem exceção. Então, que Deus nos dê graça, nós possamos ter essa consciência, né? Que sabemos aqui que nesse mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Agora, se alguma coisa, né, nós podemos fazer,
essa lei da semeadura. Se você não quer ter, às vezes, vários problemas que hoje você está passando, realmente não semeie coisas más, para que não tenha, né, esses frutos maus. O versículo 9, aqui no capítulo 6 aos Gálatas, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Então, nós não devemos nos cansar de fazer o bem, que muitas vezes parece que dá essa vontade, né? Já estou cansado de fazer o bem, eu faço, não tenho retorno, né? Muitas vezes é isso que a gente pensa, né? Você não tem o retorno naquele tempo que você quer, e você fala, eu não vou mais fazer isso, não, é bobagem, só eu estou fazendo isso, mais ninguém, está todo mundo fazendo, só eu estou fazendo bem, para quê? Parece que não me reconhece, né? Mas você não deve fazer o bem achando que alguém tem que te reconhecer. Não, né? A recompensa nós esperamos em Deus. Não espere recompensa do homem, né? Faça sempre o bem. Tem um hino, né? Um corinho que fala, fazer o bem, né? Sem olhar a quem, é dever cristão, né? E é isso mesmo, né? Nós fazemos por quê? Nós temos, pelo amor de Jesus Cristo, né? Que está instaurado em nossos corações, e por obediência ao Senhor, né? Temos que agir sempre com amor, independentemente de quem seja. Que Deus nos dê graça, né? Para que possamos realmente entender isso e possamos colocar em prática, né? Vamos ler, dando continuidade aqui, a irmã Vanete, por favor, 2 a Tessalonicenses, capítulo 3 e verso 3, 2 Tessalonicenses 3 e 13, 3 e 13. A Márcia, São Mateus, capítulo 24 e verso 13, São Mateus 24 e 13, e a Kátia, Hebreus, capítulo 3, versos 5, 6 e 14. Hebreus, capítulo 3, versos 5, 6 e 14. Amém. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Amém. Amém. Esse é um versículo bem curtinho, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, né? Claro que se tem essa exortação, é porque nós cansamos de fazer o bem, sim. Não pense que não cansa de fazer o bem, porque cansa. Cansa por quê? Porque parece que você não vê o retorno, né? Muitas vezes. E quando Paulo fala aqui, até no versículo que nós lemos aqui, né? Quando ele está dizendo, é o 9, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. Esse pouco tempo que ele fala aqui, né? É quando nós pensamos na eternidade. Então, a nossa vida aqui nesse mundo é muito pouco tempo. Então, o verdadeiro retorno que você vai ter é realmente, né? Ou quando você individualmente passar para a eternidade, ou quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja. Pronto. Aí é pouco tempo mesmo. Se a gente imaginar que o que é eternidade, o que é esses anos que nós passamos aqui, né? Aqueles que vivem muito, 100, 120, dizem que alguns aí 130, lá na China já, bom, não sei. Mas certamente não vai passar disso aí, né? Então é muito pouco tempo, né? E é isso. Então é esse retorno, assim, vamos dizer assim, entre aspas, né? Na pior das hipóteses, que não é pior das hipóteses, mas na pior das hipóteses, se você acha que está demorando muito, você vai ter, sim, o seu galardão, a sua recompensa, nós teremos, né? No dia do juízo, realmente, onde nós teremos a recompensa. Cada um o que plantou, né? O que semeou, a colheita verdadeira vai ser naquele dia. Mas é óbvio que, durante o tempo que nós passamos aqui, também temos, né? Retorno. E agora, assim, em que tempo será? No tempo de Deus. Sempre é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, não desanime, né? Essa exortação que vem hoje é isso, né? Não desanime de fazer o bem. Não pare de fazer o bem, né? Faça sempre o bem. Nós não devemos fazer, né, nem mal por mal, nem justiça com justiça. Que justiça? A nossa, não. A nossa, não. É de Deus. Então, a justiça também não é nossa. Por isso que nós temos que sempre estar orando a Deus e pedindo ao Senhor Deus, né, qual é a melhor reação que eu devo
que eu devo ter, né, a uma determinada ação. Eu tenho que pedir misericórdia a Deus, eu não tenho condições. A verdade é essa, a gente não tem sabedoria suficiente, né? A gente pensa que tem e muitas vezes vai ver que reagiu de uma maneira totalmente equivocada, né? Porque a gente analisa o que vê. Agora, o Senhor Deus analisa aquilo que nós não vemos, né? Ele conhece a mente, né, os corações, as reais intenções. Por isso que nós temos que pedir sempre misericórdia a Deus, e por isso que a Bíblia fala também, né? Temos que viver sempre por fé e não por vista. A fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele pode nos orientar. E tem que ser realmente dessa maneira, né? Vamos agora, São Mateus, né? Capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Amém. Então é isso, né? Fazer o bem, sempre não desanimar. Por quê? É aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós temos que perseverar até o fim e fazer essas coisas, né? Perseverar até o fim. Essa é a palavra de hoje, né? A palavra de ânimo, sim, porque a Bíblia, Jesus Cristo também falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então, segundo, né, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, como Ele venceu o mundo, Ele já venceu. E nós estamos, né, atrás do Senhor. Ele está na nossa frente, nós estamos atrás. Se Ele venceu, nós seremos mais do que vencedores, né? Mais do que vencedores, por quê? Nós não vamos precisar lutar para vencer. O Senhor Jesus Cristo já lutou por nós. Basta nós estarmos, né, com o Senhor, nós seremos mais do que vencedores. Então, apesar de teremos aflições, sim, mas devemos ter bom ânimo. Temos que ter bom ânimo. E temos que perseverar até o fim. Não podemos desistir. Perseverar até o fim. Ainda bem que não existe, né, nenhuma competição, né, nesse caminho, para ver quem chega primeiro. Não tem essa competição, senão seria complicado realmente, né? Seria uma disputa entre nós aqui para ver quem chega, só o primeiro que... Graças a Deus não tem isso, né? Nós só precisamos perseverar até o fim. Não podemos desistir, né? Dar volta ou tentar achar atalhos, né? O caminho é um só, e realmente o caminho é estreito e é subida, né? É ladeira acima. Então, fácil não é. Mas o Senhor Deus está conosco, nós temos que pedir essa misericórdia dele, né? Que ele possa estar conosco para nos ajudar. 2 Pedro, desculpe, Hebreus, capítulo 3, versos 5, 6 e 14. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo o é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Amém. Então é isso, né? Aquele primeiro amor, né? A palavra às vezes nos instiga aí, cadê o primeiro amor, né? Aquele momento, né? Que você encontrou a Cristo, que você realmente se desmanchou, né? Se colocou nas mãos do Senhor, entendeu, viu que aquilo que você fazia antes, realmente, né? Não tinha absolutamente nada a ver quando você agora enxerga o caminho de Cristo e vê, puxa vida, mas quanto tempo eu andei, né? Tortuoso, porque muitos, né, se fazem essa pergunta, por que eu não encontrei o Senhor antes? Quanto tempo eu perdi da minha vida, né? Poderia ter ganhado esse tempo todo, porque só agora, às vezes no final da vida, eu encontrei o Senhor. A pessoa, né, se pergunta, bom, a palavra vem. Então, quando você lembra do primeiro amor, nós temos que realmente manter, tem que reavivar, né? E tá mantendo isso, né? A própria ceia do Senhor, né? O ato simbólico da ceia é para isso, né? Para que vocês possam rememorar sempre, né? O que é a morte, não é isso? Do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua carne, que é o pão, né? A lembrança do vinho, que é o sangue, tem que rememorar, sempre estar lembrando, para isso te manter, né? A chama tem que manter acesa. Nós sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele morreu para nos salvar. Então, nós cremos nisso, que somos salvos porque foi o ato unilateral dele. Então, já somos salvos, sim. Enquanto não desistirmos, estamos salvos. Essa é a questão, né? Enquanto nós não desistirmos, se estivermos no caminho, temos a certeza da salvação porque já estamos salvos. Já estamos salvos, se nós estivermos no caminho.
Agora, se nós nos desviarmos, nos afastarmos, aí não, né? Por isso que a Bíblia fala que aquele que crer, né, será salvo. Quem não crer, tem um dos evangelistas que já fala, quem não crer já está condenado. Esse já está condenado é porque você não crê. A partir do momento que você crê, você sai da condenação, né, e entra na justificação. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo sempre, né, estará de braços abertos. Mesmo se algum de nós, em algum dia, desviar, podemos voltar. Claro que esse podemos voltar é se houver oportunidade, né? Então, não vale a pena, né, fazer essa escolha. Eu me desvio aqui, né? Alguns têm uma brincadeira, né? Pedi licença para o senhor aí uns minutinhos, fui lá, peguei soquei, depois eu volto, opa, estou aqui. Não faz isso, que nessa daí que você vai, você pode não ter tempo de voltar. Nós não temos, né, esse controle na nossa vida. Porque, às vezes alguns falam, não, eu vou dar um tempo aqui, mas pode ficar tranquilo que eu volto. Não sabemos, né? Primeiro que não sabemos se estaremos vivos para voltar. E outra, mesmo se estivermos vivos, não depende de nós. Não é tão simples assim, né? Tem gente que fala assim, eu gostaria de voltar, mas não consigo voltar. E né? Ele está vivo ainda, mas não consegue. Então, assim, que Deus nos dê graça, nós possamos nos manter firmes, né? E como a palavra está nos exortando aí, nós temos que manter firme até o fim, né? Essa chama tem que manter acesa. Nós não podemos deixar essa chama apagar. A chama tem que manter acesa, a confiança totalmente no Senhor. Não podemos confiar em nós, porque aí nós vamos cair, a chama irá apagar no momento que nós confiarmos em nós. Mas enquanto estivermos confiando no Senhor, né, a chama sempre estará acesa, porque realmente Ele é o sol da justiça, né, é a luz que jamais irá apagar. Né? Que Deus nos abençoe. Vamos agora para o versículo 10. Irmãos, fiquem à vontade, irmãos, para participar. Os irmãos já sabem disso. Né? No versículo 10 do capítulo 6 aos Gálatas, né, diz assim, é por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Então, nós devemos fazer bem a quem? A todos, a todos. Agora, especialmente aos irmãos cristãos, né? Então, assim, a igreja, qualquer igreja, quando eu estou falando da igreja, estou falando o conjunto, né, de pessoas, essa aglomeração, as pessoas que estão juntas com o mesmo objetivo, que a gente chama de igreja, não o templo exatamente, mas esse congraçamento de pessoas, nós temos que estar olhando para saber se tem alguém que está precisando, né, de alguma coisa. Isso cabe à igreja coletivamente falando. Então, a igreja tem lá seu corpo diretivo, né? Tem lá a direção. Então, nós, de certa forma, já temos a nossa colaboração, né? A maioria das igrejas tem lá o dízimo como uma maneira de contribuir, ofertas. Quem não tem dízimo tem algum outro tipo, sempre tem algum tipo de contribuição. Então, a igreja, no sentido coletivo, ela deve ter os seus planos, né, no lado social, para ajudar as pessoas, faz parte, né? Ser cristão também tem essa dimensão, né? Essa dimensão horizontal, que é olhar para o outro. E esse olhar para o outro, a Bíblia nos ensina, né? Você não pode chegar em alguém que está com fome, só bater nas costas dele e dizer, Deus te abençoe, e dar as costas. Não, ele está com fome, você precisa ajudá-lo. Então, nós precisamos olhar para isso. Precisamos ajudar a todos, mas principalmente, então, de cara, você tem que olhar para os teus irmãos, né? Os irmãos da fé. Essa comunidade que está próxima de você, que você faz parte. Então, é muito interessante que você ajude, né, ONGs que estão lá no exterior, ok. Mas, principalmente, né, em primeiro lugar, você tem que olhar para aqueles que estão próximos de você, ali ao teu redor, né? Então, os irmãos. Então, por isso que nós devemos ajudar. Não significa que é só isso. Você fala, não, eu já ajudo lá na minha igreja, então você está vendo que uma pessoa está precisando, a pessoa vem pedir, você fala, você me desculpe, mas eu já ajudo na minha igreja. Tá bom, mas você não pode ajudar aquele ali que está pedindo naquele momento? Se você pode, você deve ajudar, né? Mas não devemos esquecer os nossos irmãos, né? E isso é uma lei também que serve, né, não só no sentido aí da igreja, mas eu acho que também cada um de nós sabe que na nossa casa é assim que nós também devemos fazer, né? Não faz o menor sentido a gente estar ajudando alguém a comprar, né, muitas vezes uma camisa, uma roupa, se o teu filho está passando. É natural que você primeiro está olhando para o teu aqui, né? Claro.
né? Que Deus nos dê graça para que nós possamos ajudar tanto os nossos como os outros, né? Mas a Bíblia está chamando a atenção para que façamos isso, né? Primeiramente, então vou ler outra vez aqui, versículo 10. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos, né? Ou aos da família da fé, né? Outros só falar aos domésticos da fé, né? Vamos ler então alguns versículos, irmão Mica, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. 1 Timóteo 5, 8. A irmã Raquel. Efésios, capítulo 2, verso 19. A irmã Denete. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. A irmã Sofia, João, capítulo 9, verso 4. João 9, 4. A irmã Vanete, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 15. E a Márcia, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. 1 Timóteo 6, versos 17 a 19. Efésios 2, 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem Só um minutinho, irmã Raquel, só um minutinho. Eu não falei 1 Timóteo 5 e 8 para ninguém? Não? Então deixa eu ler aqui. Então, esqueci desse 1 Timóteo 5 e 8. 5:8 é o Mica. Não, eu acho que foi o Mica, né? Então é o irmão Mica. Então tá certo. 1 Timóteo, qual? 1 Timóteo, capítulo 5 e verso 8. 5, verso 8. Ora, a que a verdade viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia. Persevera de noite e de dia em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos, orações. É isso? 1 Timóteo 5 e 8, né? 5, 8? 5 e 8. Tá. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Amém. Minha versão fala assim: mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Então é mandamento bíblico, né? É mandamento bíblico que nós realmente olhemos para a nossa família, tanto no sentido materialmente falando, como espiritualmente falando, né? A família. Porque se não fizer isso, está dizendo que você negou a fé. Você negou a fé. Que fé? Essa fé que nós uma vez aceitamos, né? Está implícito que nós devemos olhar para os nossos familiares, para os nossos parentes, tanto os materiais como os espirituais. Então é bíblico, sim, que você faça isso, né? A gente fala isso por quê? Porque às vezes a gente vê, né, pessoas que a gente sabe que estão, né, necessitando, com uma necessidade danada. Ele tem, às vezes, um parente na família, né, que realmente é abastado, né? Os irmãos talvez conheçam algumas pessoas assim, né? A pessoa é abastada. E a gente vê que essa pessoa está pedindo, né, e vive pedindo aí auxílio para todas as pessoas fora da família, porque a família ninguém ajuda, né? E podendo ajudar. Então, são pessoas que realmente têm muito mais afinidade com os de fora do que com os de dentro. Isso não é bom, né? Isso não é bom. A gente tem que sempre tomar esse cuidado. Isso não é bom. A gente sabe que tem gente de fora muito boa, né? Assim, humanamente falando, que a gente se sente muito bem com eles, e às vezes, né? Às vezes a gente até fala, né? Porque, assim, parente, família, a gente não escolhe, né? Você tem e acabou. Às vezes é uma pessoa que não realmente... Tem uns que a gente fala, meu Deus do céu, né? Por quem puxou, né? Mas não adianta. É sua família, é seu parente. Você não escolhe. Amigos você escolhe.
Amigo, você escolhe quem você quer ter perto, né? Parente, ele é. Não tem jeito. E mesmo ele sendo, às vezes, né, aparentemente essa... Alguns dizem é ovelha negra, ou seja, é alguém, né, que está meio fora do contexto, é teu parente, a tua família. A Bíblia está dizendo isso, né? Nós temos que ajudar, primeiramente, aos domésticos, né? No caso, espiritualmente, aos domésticos da fé. O exemplo que eu dou é o mesmo. Tem irmão nosso na igreja também que você fala, olha, esse está aqui, mas só a misericórdia. É verdade, mas só a misericórdia. É pela misericórdia mesmo que ele está ali. Não cabe a você julgar, né? Enquanto ele estiver ali, às vezes ele pode ser relapso e vai para lá, vai para cá, e está sempre saindo fora do caminho e volta, e apronta para lá, apronta para cá, né? Não cabe você querer ir lá passar o facão, a tesoura nele, né? Por quê? A obra é do Senhor, né? Se ele aceitou a fé, ele é um filho de Deus, e Deus sabe de todas as coisas, e nós temos que ajudá-lo também, não podemos ignorá-lo, né? Só porque ele não é aquele filhinho bom, né? Os pais têm os seus filhos e nem todos, né? Parece que todos deveriam, como diz o outro, rezar a mesma cartilha, né? Mas não, todos foram muitas vezes ensinados aparentemente de forma igual, né? Tiveram as mesmas oportunidades, as mesmas escolas, e no final das contas, né, um às vezes segue um caminho, o outro segue um totalmente diferente, né? Mas continua sendo nosso filho, e nós temos que, né, espiritualmente falando, orar por eles, né? Porque a Bíblia nos diz isso, temos que orar por eles, e materialmente falando, temos que auxiliá-los, temos que ajudá-los, porque são nossos filhos. Muitas vezes isso não é fácil, mas nós estamos aqui lendo a palavra está nos exortando a que possamos fazer isso, porque humanamente falando, a gente já quer deixar para lá também, problema dele, né? Ele que siga o seu caminho, siga o seu curso, ensinado foi, né? Mas não quer obedecer, que vá para lá, dá as costas e abandona. Não podemos fazer isso, né? Não podemos abandonar. Tanto nossos parentes familiares, no sentido material, como espiritual. Que Deus nos abençoe, né? Vamos, então, agora, Efésios, capítulo 2, e verso 19. Amém. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Então é isso, né? Quando nós estamos, né, fazemos parte desse grupo, né, que fez essa opção pelo Senhor Jesus Cristo, nós não somos mais um estranho, nós não estamos mais sozinhos, nós fazemos parte dessa família, né? Dessa família de Deus, ou seja, somos agora concidadãos, ou seja, estamos todos almejando a mesma cidade, né, que é o céu. Temos agora uma nova pátria, não vivemos só aqui nesse mundo, achando que tudo se resume aqui e tudo que eu tenho que fazer enquanto estou vivo, aquela loucura, né? Porque depois acabou e você fica naquela, não. Nós não precisamos ficar com esse afã todo, porque nós temos a certeza da vida eterna e sabemos que a verdadeira vida teremos na eternidade. E aqui estamos só de passagem, somos forasteiros. Agora, enquanto estivermos aqui, vivemos sim em comunidade, somos concidadãos, né? Isso é importante que saibamos. E precisamos ajudar uns aos outros, não só em oração, né? Em oração também. A Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, né? Agora, o auxílio mútuo devemos ter. Para isso também, claro, é um aprendizado, e muitas vezes nós não temos isso, né? É de nós pedirmos quando tivermos necessidade. E muitas vezes nós temos vergonha, né, de pedir. Isso, às vezes, não foi nos ensinado, né? Foi ensinado sempre, ó, no máximo você pode ajudar alguém, mas nunca peça nada para ninguém. E às vezes você passa fome, não tenha vergonha, né, de pedir. E principalmente para nós aqui, os domésticos da fé, né? A família de Deus. Nós temos que ter essa liberdade. O que você estiver precisando, não só no sentido espiritual, né, mas materialmente falando também, peça. Se você, às vezes, não quer nem pedir coletivamente, se dirija à direção, né, da igreja e peça. E aí o pastor também vai ter a sensibilidade, principalmente se você pedir que você gostaria que não fosse falado, ele não vai. Nós falamos isso no domingo passado, né? Ele também vai, se tiver que tirar uma oferta, vai tirar a oferta, não precisa expor o seu nome. Ele vai falar que é para alguém que esteja precisando e pronto, né? Porque é assim que a vida é desse jeito, né? Hoje sou eu, amanhã é você, e nós temos que nos ajudar mutuamente enquanto aqui vivemos, né? Devemos, então, antes procurar os domésticos da fé, tanto para ajudar como para pedir ajuda. Só depois peça ajuda fora. Esse deveria ser assim. Tanto ajudar
nós temos que ajudar a todos, mas principalmente os domésticos da fé, como também quando nós precisarmos de ajuda. Nós deveríamos pedir primeiro no nosso rol, que se não for possível, aí você até vai para fora, né? Mas sempre que possível, tem que ter essa liberdade, né? Por isso que a Bíblia nos ensina que o quão bom é e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Salmo 133, e essa união é para todas as coisas. Vamos ler agora, então, 1 Pedro, capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Isso. Então, está dizendo, essa prioridade também, essa primazia em tudo, inclusive até no julgamento também, começa por nós, né? Nós, até porque nós temos que ser o exemplo, e exatamente por sermos o exemplo, é que nós podemos falar com os outros. Primeiro, nós temos que ser o exemplo. Então, aqui, Pedro até chama a atenção. Olha, vai começar com vocês, né? O julgamento começa pela casa de Deus. E aí? E os outros? Esses outros precisam estar sabendo. E só vão saber se nós falarmos com eles, né? Cabe a nós levarmos isso. Então, esse exemplo tem que estar em nós, e nós temos que levar para essas pessoas, porque o julgamento vem para todos, mas começa por nós, mas vai chegar neles. E aí, na hora que chegar neles, eles vão ser julgados de que forma? Eles serão condenados porque nós não falamos, né? Não pode, né? Nós temos que falar do amor de Deus para eles, né? Então, essa ajuda que nós estamos falando é a todos. Nós temos que ajudar a todos. Ajuda material e espiritual. Então, a prioridade somos nós mesmos, um ajudar o outro, sim, mas a ajuda tem que ser a todos. Temos que levar também o evangelho do Senhor Jesus Cristo a essas pessoas, porque eles serão julgados, né? Nós temos ali, eu acho que foi o Nuco, né? Se não estou enganado, né? Teve aquela passagem que ele estava lendo, né? Mas foi perguntado para ele, você sabe o que você lê? Não. Lendo eu estou, mas se não há quem me explique, né? Como é que eu vou saber? Então, assim, ler já é algo muito interessante, mas uma pessoa que só lê a palavra, se o Espírito Santo não estiver com ela, ela até vai estar de boa vontade de ler, mas não vai entender, né? Tem que alguém ajudá-la, e esse alguém somos nós, que pela graça do Senhor temos, né, aprendido na casa do Senhor, o Espírito Santo tem iluminado a nossa mente, nós temos que falar. Os irmãos já devem ter tido essa experiência, né? Às vezes fala com uma pessoa até descrente, quando você fala uma coisinha tão simples, ela fala, puxa, eu não tinha pensado nisso ainda. Poxa, muito obrigado que você falou. Para nós parece uma coisa tão simples, né? Que nós já estamos tão acostumados. Para ela, não. Porque ela não tinha esse pensamento, esse alcance não tinha. Porque a venda, né? Existe uma venda nos olhos das pessoas, né? Elas não enxergam, espiritualmente não enxergam. Às vezes tem até um bom conhecimento material, mas espiritualmente é zero, não tem. Então, nós temos que levar essa palavra, né? Então, esse alimento espiritual também cabe a nós, né? Levar para as pessoas. Agora vamos para João, capítulo 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém. Amém. Então, enquanto há tempo, né, nós temos que fazer. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que é a noite, né? A noite pode ser, em última hipótese, a morte, né? E aí, mas pode ser qualquer problema que você tenha, né? Se tem um problema de saúde, onde se fica acamado, pronto. Tudo aquilo que você fazia, acabou. Você não consegue fazer mais, né? Às vezes, não sei, o teu afazer dependia necessariamente da vista, da visão. De repente, você perde a visão. Aquilo tudo que você fazia, você para de fazer porque perdeu, né, esse sentido tão importante que é a visão. Ou poderia ser a audição, né? Não sei, qualquer coisa que você faça, à noite pode vir. À noite significa algum impedimento pode vir para você, né? Algum impedimento virá. Às vezes uma mudança de local, você vai para um local totalmente ermo, isolado, onde lá você não pode mais desenvolver aquilo que você, pelo menos, deveria ter desenvolvido. Essa é a pergunta, né? Quando puder fazer, faça, porque vai chegar um momento que você não vai conseguir mais. E aí você fala, puxa, eu não fiz, mas agora eu quero fazer. Não, agora não dá mais. Se você pelo menos já fez,
Você fala, olha, quando eu pude, eu fiz. Graças a Deus, o Senhor me deu condições, né? E eu fui fiel ao Senhor, servi ao Senhor enquanto eu pude. Agora, realmente, quis o Senhor assim, chegou o momento da escuridão para mim, não posso mais. Menos pior, porque você tem consciência que fez. Agora, o pior é quando você não fez e estava naquela. Não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco, aguenta aí, que vai chegar um... Deixa eu resolver uns problemas aqui, depois eu venho aí e faço. Esse depois, pode ser que não haja mais tempo, né? Que vem esse momento da escuridão, a noite vem, né? Onde não se pode fazer mais nada. Então, que Deus nos dê graça e que possamos, sim, pedir misericórdia do Senhor, que Ele abra o nosso entendimento, e hoje, né, o Senhor, através da sua palavra, está, sim, abrindo nosso entendimento, que possamos entender que temos que nos apressar, né, para fazer as coisas do Senhor, principalmente no que tange a levar a sua palavra, né, a levar essa mensagem, porque muitas pessoas estão realmente, né, precisando, então devemos nós levar. Vamos agora ler o outro versículo. Acho que é 1 Tessalonicenses 5:15, né? Amém. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Amém. Amém. Então, não devemos, né, retribuir mal com mal, mas devemos sempre estar fazendo o bem, e sempre com o amor de Cristo em nossos corações, né? Porque é o fruto do Espírito, né? Fruto do Espírito. O que é? A benignidade e a bondade, né? São um dos dois gomos lá. Benignidade, você pensar com bondade, e bondade é a execução do bem, né? É ser bondoso. E isso é fruto do Espírito. Não são as obras da carne. As obras da carne não passam nem perto disso aí. Então, que Deus nos dê graça, que realmente o fruto do Espírito, né, possa estar em nossos corações, que o nosso coração possa ser uma terra boa. Isso nós temos que pedir misericórdia ao Senhor, não vem de nós também, né? Mas possa ser uma terra boa, onde possa frutificar esse fruto do Espírito, né? E nós possamos fazer o bem, e não pagar mal com mal. Que Deus nos guarde disso, que a vontade é essa. A vontade carnal vai ser essa. Você pagar o mal com o mal, mas que na hora nós possamos parar, né, pedir misericórdia ao Senhor e segurar, né? Muitas vezes seremos incentivados a fazer o mal, que alguém vai estar do nosso lado assim, paga mal com mal, rapaz, faz, e você, não, né? Eu tenho um Deus aqui que Ele age com justiça, se Ele tiver que agir, Ele age com justiça. Nesse momento, eu sigo a palavra, que diz que eu tenho que agir sempre com bondade, independentemente da situação, né? Não pagar mal com mal. Não tem, né, para nós, não tem a lógica do olho por olho, dente por dente. Isso já foi. Já houve uma época que era assim, né? E hoje não é mais. Então, é sempre o amor de Cristo em nossos corações, temos que transmitir, né, para as outras pessoas o mesmo amor com que fomos amados, né? Agora, 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Amém. Aí está falando especificamente aos ricos, né? Aqueles que têm bastante condições, né? Então, chamando atenção para que eles não sejam, né, altivos, que não sejam prepotentes porque são ricos. Não tem rico prepotente? Tem. Ele até ajuda os outros, mas ajuda com bastante, né? Esnoba bastante antes de ajudar. Ele quer que você se humilhe perto dele, que você se ajoelhe, né? Aí ele até ajuda. Mas ele sempre quer dizer, né? Tá, ele olha por cima. E a Bíblia está dizendo, não faça isso. Não coloque a sua confiança numa riqueza que é uma riqueza banal, né? Essa riqueza é banal, essa é uma riqueza que só tem porque Deus está te dando condições. Ele pode tirar de uma hora para outra. Você fica absolutamente sem nada de uma hora para outra, né? Perde tudo de uma hora para outra. De um dia para o outro, se perde absolutamente tudo, né? Então, por isso que nós não devemos
colocar, né, o nosso tesouro, né? Nosso tesouro não deve estar nessas coisas, né? A Bíblia, Jesus Cristo, né, algumas parábolas, ele já falou sobre isso, né, de aquele homem que tinha, né, colocava tudo, e ele fala, né, onde está o seu coração, né, onde está o tesouro, aí está o teu coração. Então, o verdadeiro tesouro tem que ser realmente a palavra de Deus, né? Essa palavra que nós temos que guardar como um tesouro em nossos corações, né? Para que o inimigo realmente não venha tomar, né? Ele tem uma palavra que o Senhor Jesus Cristo fala de alguém que descobriu que tinha um terreno lá que tinha, né, algo, como se fosse hoje, vamos falar assim, tem minério, né? Tem uma mina, e aí a pessoa vai lá, compra aquele terreno e esconde aquela mina para ninguém mais, né, passar nem perto. Agora é uma propriedade dele e ali está o tesouro dele. Então, nós temos que, com a palavra do Senhor, é a mesma coisa. Nós temos que guardar a palavra do Senhor em nossos corações como um tesouro, né, para que o inimigo não venha tomar, né? E, pela misericórdia do Senhor, o Senhor Deus nos protege nesse sentido, né? A sua palavra, quando está em nossos corações, ele é a nossa proteção. E não deixa o inimigo arrancar, né? Porque ela está protegida pelo próprio Senhor. O Senhor protege, né? Então, que a verdadeira riqueza nossa possa ser a palavra do Senhor e que nós possamos compartilhá-la, né? Agora, aqueles que têm também riquezas materiais, e quando eu digo aqueles que têm, cada um de nós, dependendo qual é o nosso próximo, nós somos ricos, pelo menos para ele, né? Tem pessoas que olham para nós e acham a gente muito rico, mesmo a gente sabendo que não é. A pessoa, por quê? Porque a pessoa não tem nada, né? Então, o pouco que você tem, ele olha para você, puxa vida. Então, você pode ajudar, né? Não tem esse que diga, não, eu não posso ajudar ninguém, né? A gente sempre está podendo ajudar alguém, mesmo dentro das poucas condições que alguém acha que tem, é sempre possível estar ajudando alguém, né? Então, o importante é que você não coloque o seu coração, né, no que você tem, seja muito ou pouco, não ponha o seu coração. Entenda que foi o Senhor que deu e que o que o Senhor quer é que nós possamos realmente compartilhar isso com quem precisa, né? Porque nesse mundo aqui vamos viver por pouco tempo, não vamos levar nada. Então, se nós humanamente pudermos ajudar alguém, né, para facilitar a vida dessa pessoa aí nos infortúnios que ela já tem, devemos fazer isso sim, agradecendo a Deus que nos deu condições para isso fazer. Que Deus nos abençoe. Versículo 11 diz assim: eu vou escrever estas palavras finais com a minha própria mão. Vejam as letras grandes que estou escrevendo. Aqui então, aí, os estudiosos, né, veem de duas formas isso. Uma, que existe uma possibilidade bastante grande, né, que Paulo tinha um problema sério de visão. Ele tinha um problema muito grave de visão. Então, muitas vezes, essas cartas, né, que Paulo escreveu, na verdade, literalmente, quem escreveu não era ele passava para alguém, um secretário, escrever. Ele ia ditando, alguém escrevia. E ele, quando ele queria dar uma ênfase muito grande, ele terminava. Às vezes, o término da carta era ele. E as letras eram grandes porque ele tinha problema de visão mesmo. Por isso que ele escrevia com letra muito grande, porque ele tinha um problema de visão. Então, essa é uma hipótese, né? Nós vamos até ler aqui um versículo aqui que mostra, né, até em Gálatas mesmo, que possivelmente isso seja verdade, né, que ele tinha um problema na vista. E outros dizem que é porque Paulo está querendo, em algum momento, chamar a atenção dos irmãos. Então, ele escreve com letras, né, maiores. É igual a gente quando está digitando, né? E quando você quer chamar a atenção de alguém, você escreve com letra maiúscula, né? Mesmo assim, você está fazendo um ofício, quando você põe tudo com letra maiúscula, é porque você está como se estivesse gritando, né? Você está gritando para a pessoa, está chamando a atenção, letra maiúscula. Então, tem essas duas hipóteses, né? Mas que pode ser que realmente Paulo tinha um problema de visão, é possível, né? A gente vai ler um versículo aqui, e tem um outro também, que agora não vou lembrar onde está, mas teve uma vez que Paulo, eu acho que foi num desses julgamentos dele aí, que ele teve vários, né? Teve uma pessoa que falou não sei o que foi lá para ele deu uma esculachada boa, e era um cônsul, era alguém muito importante. Aí ele pediu desculpa. Então, supostamente, né, alguns entendem que o problema da visão dele, ele não conseguiu ver na roupa daquela pessoa que ele era uma autoridade. Ele falou uma bobagem, Paulo foi para cima. Aí depois Paulo pediu desculpa, por quê? Paulo falou, se eu soubesse quem era essa autoridade, eu não iria falar assim, né? Que essa pessoa tinha na vestimenta dele algumas coisas que diziam que ele era uma autoridade. Então, alguns estudiosos supõem que Paulo não viu, porque ele era quase que, não digo cego, mas ele tinha um problema sério de visão. Bom, vamos ler alguns versículos aqui só para mostrar que realmente Paulo nem sempre era ele que escrevia, né? Então vamos ler
Vamos ver aqui, ó. Kátia, por favor, é segunda... Não, segunda não, é Gálatas, capítulo 5, verso 15. Gálatas 5 e 15. Irmão Mica, Romanos, capítulo 16, verso 22. E a irmã Raquel, 1 aos Coríntios, capítulo 16, e verso 21. Gálatas 5, verso 15, pode ler? Sim, por favor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais uns aos outros. É só isso? Gálatas 5 e 15, é isso? É. Será que eu... Capítulo 5, verso 15? Pode ser que eu... Deixa eu ver aqui. Devo ter errado, mas não é esse, não. Deixa eu só ver se eu consigo achar aqui. Mas agora, depois eu vou achar. Mas, assim, esse versículo está aqui em Gálatas, sim. Depois eu até vejo. Mas é um versículo, nós já passamos por ele, inclusive, nós já estudamos, né? Quando ele fala para os irmãos, que ele até elogia, né, a atuação dos irmãos, na ajuda que os irmãos dão, tudo para ele, e ele fala... Jonatas, Pois não? 2, 3 e 4, Gálatas. Capítulo 5 também? Não, Gálatas 2, 3 e 4. Gálatas 2, 3 e 4, vamos ver. E eles concordaram, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse grego. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade, falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos novamente. Não, acho que não é aqui, não. Pelo menos a referência que está na minha é essa. Se não deve ser outro. Mas o trecho que eu queria é aquele que Paulo, até elogiando, né, o que os irmãos faziam, e aí ele falou assim, eu tenho certeza que, se possível fosse, vocês tirariam os olhos de vocês e me dariam. Então, esse trecho talvez mostre que realmente Paulo tinha um problema de visão, que ele fala isso, né? Tenho certeza que vocês poderiam, se possível fosse, tirar os olhos de vocês e me darem os olhos. Eu não sei se algum de vocês assistiu o filme Apóstolo Paulo. Não assisti. Pelo menos a pessoa que fez o filme mostra que quando ele chega em Roma, que ele é preso, quem escreve para ele é Lucas. E ele fala justamente isso. Lucas, eles eram muito amigos, né? Lucas e Paulo. E aí você será um dos meus olhos. Eu acho que ele realmente só podia ter, porque... 4 e 15. 4 e 15? Saudável. 4 e 15. Tá. Então, vamos lá, o 4 e 15. Eu tinha falado do 5 e 15, o 4 e 15, então. O 4 e 15 fala assim, o que aconteceu com aquele espírito feliz que sentimos juntos naquela ocasião? Porque eu sei que, naqueles dias, vocês, com toda a alegria, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado para substituir os meus, se aquilo tivesse me ajudado, né? Então, é um indício que realmente ele tinha um problema, né, na vista. Até para ele falar isso, ele usou exatamente esse termo, né? Mas são suposições com algum fundamento, né? Mas não podemos dizer tinha, né? Porque não está escrito em nenhum lugar.
Paulo dizendo, eu tenho um problema, não tá, mas assim, tem indícios que levam a crer. E também não é nem um pouco difícil a gente entender isso, né? Tô aqui eu aqui com óculos, quantos irmãos usando óculos, alguns com fundo de garrafa danado. Imagina naquela época, né? Que não tinha essa luz de Paulo, quantas vezes na escuridão ali, na vela, né? A luz de vela, na prisão, ele tentando escrever. Claro que isso força demais a vista, né? E muito provavelmente era até meio que comum pessoas que escreviam muito, né? Que não eram muitos que escreviam naquela época, né? Mas aqueles que se dedicavam à escrita, certamente a probabilidade de ter um problema na vista, inclusive até em função disso, né, era grande, né? Então não é difícil entender e crer que realmente ele tinha um problema. Vamos ler agora Romanos capítulo 16, verso 22. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. Amém, né? Então, para dizer, para provar que nem sempre era Paulo que escrevia, né? Ele tinha sempre um secretário, alguém que escrevia para ele, aí a própria pessoa está, né, se mostrando, dizendo, olha, eu, né, que escrevi a carta que Paulo ditava para mim, né? Então, porque Paulo muitas vezes não tinha condições de escrever, supostamente porque ele já tinha esse problema na vista, né? 1 Coríntios 16 e 21. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Isso. Então, agora ele já faz questão de dizer. Está dando um eco aí. Agora ele faz questão de dizer, saudação da minha própria mão. Agora ele fala, agora sou eu que estou escrevendo. Significa que não era sempre ele que escrevia, né? Que tanto é que agora ele fala, saudações da minha própria mão. E da outra vez ele falou, estou escrevendo agora com letras, né, garrafais, com letras grandes. Então, fato é que não era sempre ele que escrevia, isso é fato. Então, supostamente por um problema até de visão, né, que ele tinha. Alguém só pode confirmar para mim o horário, por favor? Só para a gente não... 10h48. Tá ótimo. Vamos ler, então, mais o versículo 12, aí nós terminamos. Então, o versículo 12, Gálatas 6 e 12, o 12 diz assim, aqueles mestres no meio de vocês que estão procurando convencê-los a se circuncidarem, estão fazendo isso por uma única razão. Desejam causar uma boa impressão e evitar a perseguição que sofreriam se admitissem que somente a cruz de Cristo pode salvar. Bom, então aqui está falando, né, desses mestres, né, são falsos mesmo, eles com medo porque naquele momento já havia uma perseguição aos cristãos, né, a religião que Roma ainda aceitava era dos judeus, então eles tinham até um termo lá não lembro se era em latim ou até, acho que é em latim, né, que dizia que é como se fosse uma religião aceitável. Essa é aceitável. Eles aceitavam o judaísmo, né? Agora, esses que se diziam cristãos, não. Esses realmente estão sendo perseguidos. Então, esses falsos mestres, né, vendiam até esse peixe, né, porque eles não queriam ser perseguidos, claro, não, e queriam trazer vários para eles. E cada vez que ele trazia alguns desses, né, que já eram cristãos, trazia para o lado deles, dizendo que tinha que circuncidar, eles faziam isso exatamente o que Paulo fala, né? Eles estão com medo realmente da perseguição, né? A cruz de Cristo, que para eles era uma maldição, porque eles não entendiam como que o rei dos judeus iria morrer realmente, né, na cruz. Então tinha esses que não criam nisso aí, e então o que eles queriam é que esses cristãos se circuncidassem, para terem como um troféu, para dizer, olha, consegui, ó, mais um que eu consegui, olha, se circuncidou. Porque ele mostrava algo exterior, né? Só porque eles não conseguiam falar da mudança interior, que isso eles não tinham em si mesmo, e isso eles não iam conseguir provar nunca, né? Então, o contexto é exatamente esse aí. Vamos ler alguns versículos, então. Vamos começar aqui com a irmã Denete, 2 aos Coríntios, capítulo 5, e verso 12. A irmã Sofia, Gálatas, capítulo 2, versos 3 e 4. E a irmã Vanete, Filipenses, capítulo 3, versos 17 a 21.
Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Amém. Amém. Né? Porque sempre teve, né? E sempre terá, né? Aqueles que se gloriam realmente na aparência, né? E não no coração. A gente já viu também, acho que domingo passado a gente já falou alguma coisa disso, né? Se alguém tem que se gloriar, qualquer tipo de comparação, se compare com si mesmo, né? Se gloriar sempre em Cristo, né? Sempre em Cristo. Porque mesmo quando a gente faz alguma coisa que nós mesmos entendemos, puxa vida, né? Que bom que eu fiz isso, né? E não fiz aquilo outro. Se glorie em Cristo. Porque se você fez isso, foi Cristo que te deu condições de fazer, né? E quando vier alguém também para te elogiar, a mesma coisa. Transfira imediatamente esses elogios para Cristo. Nunca para você. E você nunca, né, agora passando para nós, né, nunca deve também ficar elogiando ninguém, né? Porque se nós estamos na igreja e vemos alguma coisa acontecer, né, alguém cantou maravilhosamente bem, né, fez um sermão, uma pregação, nós temos que glorificar o Senhor. Não vale a pena, irmãos, ir lá e dar um tapinha nas costas. Olha, parabéns. Você tem essa consciência que não é dele, isso é o Senhor Deus que o usou. Então, ore e você, a Deus, meu Deus, continue usando esse irmão em tuas mãos, né? Faça isso. Um cantor cantou muito bem, meu Deus, que preserve essa voz, essa linda voz, né, desse irmão, dessa irmã, que ele nunca venha fazer o uso da sua voz lá no mundo para louvar, né, a deuses estranhos, mas que continue louvando. Mas não chegue você e dá aquele tapinha nas costas, né, ou aplauda, ou faça aquele movimento de reverência, né? Alguns até brincando fazem isso, né? Reverência, parece que estão reverenciando, né? Não façam isso. Por quê? Isso é um perigo, né? A pessoa, daqui a pouco, pode começar a se achar, e a gente vê hoje aí, né? Até falamos no domingo passado, né? Pessoas que fazem exigências, né? De dinheiro e de condições para vir em algum lugar. Senão, não vem. Ou seja, mudou totalmente né, a ótica. Que história é essa, né? Até o obreiro ser digno do seu salário, ok, nós falamos sobre isso domingo passado, né? Precisa realmente, a pessoa precisa viver, se dedica ao trabalho do Senhor, alguém tem que mantê-lo, até aí tudo bem. Agora, fazer riqueza em cima disso, né? Não, isso realmente não é bíblico, né? A riqueza o Senhor dá para quem Ele quer, mas não é eu que vou ficar exigindo da igreja dinheiros e mais dinheiro e condições, né? Hotéis, e tem que ser tal lugar, a igreja para eu ir tem que ter no mínimo X membros para cima, senão eu não vou, né? Tenho que ganhar tanto. E o hotel, a roupa de cama tem que ser cor-de-rosa ou branca, tem que ter flores, não sei das quantas. Meu Deus do céu, né? Isso aí fugiu totalmente, né? Totalmente. Então, que Deus nos guarde, né? Que ninguém faça isso e ninguém também convide uma pessoa dessa, né? Porque você não está contribuindo em nada para a glória do Senhor e nem para o engrandecimento ali da sua própria comunidade, né? Não faça isso, né? Realmente, dê chance para aqueles da sua igreja, né? Que louvam ao Senhor realmente em verdade, né? Esses que devem. Às vezes tem irmãos que se dedicam ao ensino, dê oportunidade para eles, não precisa ficar pagando fábulas, né? Para quem vem de fora, né? Não há essa necessidade, né? A obra do Senhor não é isso, porque não tem esses estrelas, né? A única estrela é realmente o Senhor Jesus Cristo, que deve aparecer sempre, né? Agora vamos, Gálatas, capítulo 2, versos 3 a 4. A Mirna quer falar alguma coisa aí? Só um minutinho. Espera aí, Mirna. Saiu da minha tela aqui. Por acaso eu vi a mão ali estendida, mas normalmente eu vejo apenas 4 imagens por tela, né? Então eu não consigo ver todas. Então, às vezes é bom falar, mesmo que por acaso eu vi a mão aqui. Pode falar, Mirna. Oi, bom dia, irmão. Tá me ouvindo? Sim. Ah, tá. Uma dúvida que eu tenho. Eu costumo sempre, em box, falar com alguém, ou depois da escola, ou durante a semana, enfim. E eu tenho esse hábito, sim, de elogiar a pessoa. Ou por um hino, ou alguma passagem, enfim. Eu queria saber o seguinte, eu posso continuar fazendo isso, porque eu penso assim, agora é meu pensamento de, né, essa pessoa, ela tem que saber, vamos colocar,
que é de Deus isso, não é dela. Mas o que ficou aqui, uma dúvida, eu não posso elogiar? Então, você não deve elogiar a pessoa. Você pode elogiar a Hum. palavra. Que hino lindo, né? Que hino lindo. Ok, que hino lindo. Então, poxa, a pessoa que escreveu esse hino, certamente Deus o inspirou para escrever esse hino. Deus não inspirou, é sempre Deus, né? Não é a pessoa. Uhum. Então, Sim, mas... se a pessoa leu uma palavra, puxa, mas que mensagem linda, né? Eu nunca tinha ouvido esse versículo ainda, né? Isso sim. Uhum. Agora, quando você está elogiando a pessoa, primeiro assim, uma pessoa, em princípio, se ela está falando a palavra de Deus, já deveria saber, ela própria que está falando, que ela é apenas um instrumento na mão de Deus. É Deus quem está usando. Ela já deveria saber isso. Ela não precisaria ouvir de alguém para ter certeza. Ah, ok, então Deus me usou. Não, ela já tem que ter certeza que Deus está usando ela. Né? Ela não precisa ter esse feedback. Aliás, nós não devemos esperar feedback de ninguém. Né? Não se espera feedback para ter essa confirmação. Deus pode confirmar, sim. Se a gente está com alguma dúvida lá no nosso consciente, estou com alguma dúvida, meu Deus do céu, será que essa foi a palavra que tu mandasse mesmo eu falar? Aí Deus né? Deus pode, de alguma forma, só te dar uma confirmação para você ter certeza que foi Deus. Mas, assim, não deve vir dessa maneira, né? Como um elogio, nunca. Por quê? Porque é como se, né? Você vai ouvir aí um Yamandu Costa tocando violão, né? Um dos maiores violonistas do mundo tocando violão, e aí, ao invés de você elogiar o Yamandu, você falou: ô, violão, que beleza, hein, violão? Que você é um excelente violão. Não, o violão é um instrumento. Né? Você tem que elogiar quem está tocando o instrumento. Né? Muito embora o instrumento possa fazer uma pequena diferença, faz. Né? Uma pequena diferença faz. Ou seja, nós, se estivermos em contato com o Senhor cada vez mais, né? Naquele processo de santificação, né? Em contato com o Senhor, claro que é um vaso que o Senhor vai usar, um vaso que está totalmente voltado para Ele, né? E Deus pode usar um outro que não está muito voltado? Pode, mas assim, a probabilidade de usar muito mais quem está mais próximo dele é maior, porque a pessoa está se dedicando, né, à oração, ao estudo, então é normal que o Senhor vá usar muito mais esse que está se dedicando, mas é um instrumento. Então a gente sempre, né, vai elogiar o autor da obra, né? O autor da obra. O instrumento não, nós somos sempre instrumentos, sempre, né? Mas eu acho assim, quando tiver que falar alguma coisa, essa seria a minha orientação, né? É sempre elogiar ao Senhor Deus. Vai falar com a pessoa: ô, irmão, puxa, senti muito a presença de Deus quando o irmão estava falando, Deus falou comigo, Deus falou comigo, isso sim, né? Deus falou comigo. Como a palavra do Senhor é maravilhosa, né? Como a palavra do Senhor é maravilhosa, não como você é maravilhoso. Olha, você foi demais. Não, porque aí é um perigo, sabe? É um perigo porque a pessoa pode, às vezes, entrar num momento de fraqueza e começar a aceitar aquilo como elogio para ela. Uhum. E aí, né, esse é o perigo. Okay. Então, por isso que a gente não deve fazer, por isso. Mas então, seria obrigação da gente que está na igreja saber disso, porque eu vou até insistir um pouco. Vamos supor 2 corais cantando e um vai me tocar e o outro não. Pela execução. Eu não posso, de forma alguma, pensar nisso e, enfim, não é obrigação da gente saber que tudo aquilo está acontecendo por Deus, né? Mas a execução, ela difere de uma para outra e isso me toca mais ou menos? Então, eu tinha um suboficial lá que era regente da banda lá do CTA, uma época. Uma vez ele falou uma coisa que eu até guardei para mim. Ele falou assim: gente, é o seguinte, quando vem um elogio para mim, dependendo de quem for, eu não dou a mínima. Para mim era bom que não tivesse elogiado. Dependendo do elogio, eu vou até olhar. Ele quis dizer o seguinte: se é uma pessoa que tem muito conhecimento, eu até aceito o elogio, porque a pessoa reconheceu. Agora, se a pessoa não tem nenhum conhecimento, ele está me elogiando, para mim não adianta nada o elogio dele, porque não faz a menor diferença, ele não tem nem noção do que ele está falando. Então, bom, isso humanamente falando, né? Ele disse isso. Agora, claro, se você vai na... Então, assim, quando nós... Vamos falar de corais, né? Se nós temos um coral na igreja e você tem essa consciência que o coral na igreja também, claro, como qualquer um outro departamento, deve ser por louvor e glória do Senhor, para engrandecimento da obra do Senhor e tudo mais, então você faz os seus ensaios, né?
você deve se esmerar sim no ensaio e fazer um excelente ensaio, do melhor possível, para que no dia que for cantar, né, cante da melhor maneira possível. Humanamente falando, a gente tem uma noção do que é do belo, né, de estética. Nós temos uma noção, humanamente falando, do que é o belo. Nós vamos nos esforçar dentro do que nós sabemos, dessa concepção que nós temos. Muito embora Deus conheça os corações. Então, um coral que possa cantar assim, feio, até desafinado, não porque houve negligência daquelas pessoas, porque eles deram o máximo deles. E o máximo deles é aquilo, né? Não cantaram tão afinado, mas deram o máximo. Claro que e um outro coral que cantou muito afinado, mas já a intenção já era essa, né? Cantar para se aparecer. Nós vamos aqui, vou mostrar minha voz, que eu tenho uma linda voz, o regente e suas habilidades, e os dois vão para a mesma igreja e vão cantar. Eu, humanamente falando, sou mais tendencioso para aquele que mais me agradou, né? Então, eu posso estar totalmente errado. Eu vou lá, até vou, olha que beleza. Primeiro que a igreja não é palco para apresentação. Então, não é uma coisa que você está num teatro, onde ali, sim, você está querendo ver o melhor e você vai aplaudir. Você fica de pé, aplaude, você está aplaudindo uma habilidade humana. Na igreja, não. Apesar de o canto ser arte, né? Música é arte, mas quando está a serviço do Senhor, aí é louvor a Deus, é louvor, não é uma mera apresentação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque na igreja não é lugar disso. Então, mesmo quando na igreja eu perceba, né, dois corais cantando, um cantou belíssimamente bem, me tocou, e o outro eu vi uma certa desafinação, uma voz ali meio estranha, não sei o quê, eu oro a Deus pelos dois e pronto, e entendendo que se eles estão ali cantando para louvar a Deus, Deus é que deve aceitar o louvor deles. Deus é que deve aceitar. E pode ser que aquele que cantou magnificamente bem, o louvor não chegou ao céu, ou seja, não houve aceitação, porque Deus conhece os corações. E aquele que cantou desafinado, que para mim nem deveria ter cantado, né? Tão desafinado assim, não deveria nem ter cantado. Minha concepção seria essa. E o Senhor Deus aceitou o louvor deles, porque o Senhor Deus conhece o coração. Então, assim, como nós estamos numa esfera que nós não conhecemos, a não ser que Deus nos diga, né? Nos fale, nós sempre temos que orar pelos dois, pedir misericórdia aos dois, pedir misericórdia para aquele que está tão desafinado, sim, que agrediu os meus ouvidos. Senhor Deus, ajuda, né, aquele maestro, aqueles irmãos que possam ensaiar mais de graça, e fica por aí, né? Eu não convém você ir lá elogiar ninguém. Por quê? Porque, a rigor, essas pessoas não deveriam estar esperando elogio. A igreja não é lugar para você esperar elogio de absolutamente nada. Você faz para o Senhor e tem que fazer o melhor. Isso sim, é obrigação sua. Faça o melhor, mas não espere elogio. Então, eu nem espero e eu não devo dar elogio. As duas coisas, né? Eu não devo esperar elogio pelo que eu faço na obra do Senhor, porque a recompensa, se eu tiver, vai ser do Senhor. O Senhor Jesus Cristo já ensinou Jonatas, isso, né? Pois não? Jonatas, Pois não. posso entrar na conversa? Claro. Eu acredito assim, olhando para o mundo espiritual, se você louva ao Senhor, ou se você fala algo, e aquilo, você é instrumento do Senhor, e você se coloca no lugar de instrumento, e você usa a sua voz para transmitir algo, e naquele momento você está adorando ao Senhor. Se aquele cântico, ou aquele louvor tocou alguém, eu acredito que é o Espírito Santo que está trabalhando na vida daquele alguém. E a pessoa que louvou ou que adorou a Deus, eu creio assim, que ela não deve esperar nada de elogio vindo de fora. Por quê? Porque ela tem um compromisso diretamente com o Senhor, porque a gente não pode julgar mesmo as pessoas pelo que ela está fazendo, como o senhor disse. Na igreja, as pessoas, muitos cantam, muitos fazem para agradar a si próprio, de maneira assim. Mas eu acredito que também pode ter aquele perfeito louvor ou aquela palavra que veio direcionado do Espírito Santo para trabalhar naquele coração, naquela mente, de maneira que eu, ou o senhor, ou qualquer outro, ou pastor, ou quem que seja, saiba o que aquela pessoa precisou naquela hora. E a pessoa não tem o conhecimento de falar assim, glória a Deus, Senhor, obrigado, porque o Senhor tocou profundamente meu coração.
Então, no momento, ela não soube expressar, ou ela não sabe, não aprendeu ainda a dizer que toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Assim eu entendo no mundo espiritual. Tá certo. É Pronto, isso mesmo. De Pois falar também, pode? Para Mirna, no meu entendimento, né, que a gente acompanha já em diversas escolas dominicais, é para isso, né, para a gente tirar as nossas dúvidas, tudo. Quando uma pessoa canta, você acha lindo, para você proteger a pessoa, não é que a gente, né, tá fazendo isso de errado ou certo, mas é proteger a pessoa. Eu falo, nossa, que música linda. Eu peço ao Senhor que continue te abençoando para que você possa, né, tá sempre levando a palavra de Deus ou levando a música, né? Então, para que a gente possa instruir a pessoa também que está cantando sempre assim, que Deus continue te abençoando, para ele saber que Deus que está abençoando ele, né? Para que não aconteça da pessoa pegar isso no coração e começar a se engrandecer. Ó, você canta muito bem, você canta muito bem. Que nem Elvis Presley, né? Acho que foi Elvis, né? Que começou na igreja e todo mundo, não, é muito bom, vai para o mundo e se desviou, né? Então, seria mais uma proteção para a pessoa. A gente aprender na igreja que se a gente elogiar a pessoa, ficar elogiando a pessoa e não a Deus, a gente está contribuindo para que ela vá fixando isso no coração e use contra ela mesma, né? Então, se a gente tem... É o meu entendimento, né? Se a gente tem esse discernimento, é para colaborar com a pessoa, né? A gente falando que, olha, essa música foi muito bonita e que Deus continue te abrindo a mente, né? E te abençoando para que você possa, né, continuar servindo ele dessa maneira, né? E não falar para ele, não, você foi muito bom, você cantou muito bem, né? Então, a escola dominical é para isso, né? Para a gente saber como lidar, como tratar com as coisas, né? É a mesma coisa, você está elogiando, mas você está elogiando a Deus e falando para ele que Deus que deu isso a ele, né? Não elogiando ele, mas sim elogiando a Deus para ele, né? Senão são dois erros que a gente está cometendo, né? Um é porque nós não estamos reconhecendo Deus, não estamos dando louvor a Deus, nós temos que dar louvor a Deus. Então, quando você vai elogiar a pessoa, você já está cometendo um erro, porque o elogio tem que ser a Deus. E segundo, que você não sabe como aquela pessoa está preparada. Então, se você fala alguma coisa que você está querendo insinuar que é dela, que ela tem, olha, mas foi excelente, hein? Puxa vida, você me tocou com o seu canto. Aí é que a gente está falando, se a pessoa for espiritual, a pessoa ou já vai me corrigir, irmãos, olha, cuidado, né? Não é para mim que você tem que falar isso, não. A pessoa já corrige mesmo. Você tem que agradecer a Deus, né? E ore por mim para que eu continue fazendo a vontade do Senhor, né? Então tem que ser assim. Não sei se a Mirna entendeu ou não, Mirna? Também se tiver alguma outra dúvida. É só como formula a frase, né? Entendeu? Não agradecendo a pessoa, mas sim a Deus, né? A Deus, a gente sempre aprender a Deus, isso, né? Dessa maneira. Porque também aquela pessoa se esforçou muito, ensaiou um ano inteiro e fez uma apresentação, e você vira só e falou, tchau, bate, nós vai embora. Entendeu? Não falou nenhum elogio, ó, que Deus continue te abençoe, que Deus te abençoe, né? Também é virar as costas, pô, cara ingrato, né? Ninguém falou, a igreja inteira levantou dessa doutrina e vai embora. Você pode elogiar, mas elogiar a Deus, né? Para a pessoa, mas a Deus. Para não ser também, né, levantar, que a menina fala, pô, né, então eu não vou falar mais nada? Não, você fala, mas glorificando a Deus, para ele entender que é Deus que está agindo na vida dele. Se ele não tiver essa instrução, porque se ele tiver essa instrução e você elogiar ele, é o que o João está falando, automaticamente ele já vai cortar, não, isso aí não é para mim, essa glória é para Deus. Mas nem todas as igrejas têm a instrução que a gente tem aqui, a gente bater, né, ponto a ponto no aprendizado que é a escolinha dominical. Né? Agradeço a oportunidade. Um ótimo dia. Amém. Oi, Mirna, pode falar. Oi. Não, agradecer aos irmãos. Entendi perfeitamente. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade, não gosto dessa palavra, mas tenho. E entendi sim. É que eu não sei, quando eu estou com vocês, eu me sinto bem à vontade, assim, porque eu tenho essa certeza, né, que vocês sabem, mas fora não, né, fora que vai fazer também toda a diferença, né. Obrigada, gostei, muito, graças a Deus. Glória a Deus. Tudo é um desenvolvimento mesmo, né, de uma prática. Por isso que tem muitas igrejas, a nossa também tem isso, mas tem igreja que tem mais ainda,
Você vê quase que o culto inteiro, muitas pessoas louvando a Deus, glorificando a Deus. É por isso, glória a Deus, e a pessoa levanta a mão, porque a pessoa está ouvindo um hino desse que tocou, ele dá glória a Deus na hora, porque é automático, estou louvando a Deus, porque aquilo é um instrumento que Deus está usando, né? Para cantar um hino tão, assim, a voz tão bonita, que às vezes Deus já deu esse dom, esse talento para a pessoa, além de ter a voz bonita, a mensagem, né? O hino também foi muito bem escolhido, a pessoa soube escolher o hino, e ainda está falando com você, além da mensagem, está falando com você diretamente. Às vezes é um momento que está passando por uma situação, aquele hino veio, parece que foi feito para você. Então, você agradece a Deus na hora, e você agradece, você louva a Deus mesmo, não só no seu interior, mas você extravasa, né? Você levanta a mão, dá glória a Deus, e acabou o culto, você não vai lá falar com a pessoa, porque não precisa, porque a maior recompensa é Deus que dá. Então, se você, igual o Mica falou, se a pessoa se dedicou lá um tempão, ensaiou, e ficou um ano e foi. Em tese, não precisa ninguém ir lá falar com ela, e nem ela vai se sentir mal porque ninguém veio. Por quê? Ela fez para Deus. Ela tem que ter a certeza que a recompensa vem de Deus, não vem do homem. Por quê? Porque se viesse do homem, Jesus falou, quando você, né, orar ou fizer qualquer coisa, 10 esmola, não sei o quê, achando que com isso, né, você vai ter a recompensa das pessoas, realmente você vai ter. A das pessoas você vai ter, a minha você não vai ter. Vai ter a das pessoas. O que você prefere ter? Não é a de Deus? Se é a de Deus, não espere nada. Nós nunca devemos fazer nada esperando, né, uma recompensa aqui, ou um tapinha nas costas, um reconhecimento. Nós não precisamos disso e não fazemos por isso. Tem que ficar claro. Nós não fazemos e não devemos, né? Não é só que não fazemos. Nós jamais devemos fazer alguma coisa na obra do Senhor esperando qualquer tipo de reconhecimento. Não faça isso, não faça, né? Faça sempre sabendo que eu estou fazendo pro Senhor. E eu não estou fazendo para que Ele me faça alguma coisa, eu estou fazendo porque Ele já me fez alguma coisa, Ele já me fez, não é moeda de troca. Eu não faço para Ele me fazer, eu faço porque Ele já me fez. E eu me esforço e faço o melhor possível para o Senhor. E que Deus realmente sempre me use, né? Para que quando eu falar, porque quando eu cantar, e seja lá o que eu fizer, tenha sempre, né, a palavra do Senhor atinja um coração, e esse coração fique grato ao Senhor, né? Esse é o aprendizado que nós temos aqui, é isso. Não sei se mais alguém quer falar, também não quero me estender muito por causa do horário, porque eu acho que nós já... Pode falar, bem rápido, uma dúvida, mas não para agora, para responder, para uma próxima. A gente planta e colhe, né? Não tem nada a ver com esse assunto agora. E a gente planta numa época que você está na casa do Senhor, você está muito bem firmado. E você vai colher isso lá na frente. Só que, às vezes, a pessoa está colhendo isso, mas não está mais plantando. Ou está porque está desviado, ou está com o pé aqui, o pé ali. E lá na frente, de novo, ele vai deixar de colher, não é? Se você planta agora uma colheita, depois você está colhendo ela, mas se você não plantar, continuar plantando, uma hora você não vai colher mais. Estou falando na parte terrena, né? Material. Na parte espiritual, é a mesma coisa? Sim, só que não existe você não estar plantando nada, isso não existe, você sempre está plantando alguma coisa. Não, uma pessoa está aqui, mas aquele cara está desviado, mas ainda recebendo, Deus está protegendo, ele está guardando. Ele plantou uma época, né? E está colhendo, mas ele não está ele está na colheita, mas não está na época na presença de Deus. Você entendeu? Como é? O cara está colhendo, não sei o quê, está colhendo, mas se ele não continuar plantando, ele não vai colher nada, vai passar fome, entendeu? Sim, né? sim. É que assim, quando a gente fala no sentido espiritualmente falando, a gente sempre está plantando, espiritualmente falando. Ou você está plantando as coisas do espírito, ou você vai plantar as coisas da carne, né? Então, você sempre vai ter esse retorno, isso no campo espiritual. Quando a gente fala aqui do dia a dia, que também é a mesma verdade, a lei da semeadura serve também para o dia a dia, né? Então, se é isso que você falou, às vezes eu estou aqui nos caminhos do Senhor, estou plantando, e o Senhor vai me dando retorno. Em algum momento eu saio do caminho do Senhor. Talvez foi isso que você quis dizer. Em algum momento que eu saí, às vezes, mesmo estando fora, ainda as bênçãos do Senhor me alcançam. Pode ser, isso pode ser. Ainda me alcanço, mesmo eu não estando. Por quê? O Senhor não é ingrato, o Senhor é justo. Aquilo que eu fiz, o Senhor vai me dar. Mas isso não significa, por isso que o fato de você estar muito bem financeiramente falando, economicamente falando, familiarmente falando, não significa que você está bem com Deus. Deus pode dar graça. Mesmo você fora dos caminhos do Senhor, você pode ter uma vida aparentemente uma beleza, né? Em todos os sentidos. Só que
A comunhão com Deus você sabe. Se você já teve um dia, você sabe que agora você não está tendo mais, né? Muito embora outras coisas parece que não degringolaram ainda, pelo menos, né? E talvez nunca vão acontecer. Você vai estar super bem. Talvez aí alguma dificuldade, algumas pessoas sentem se chegar a Deus. Ele acha que está tudo bem. Eu tenho dinheiro, tenho uma família linda, meus filhos não me dão trabalho, né? Tenho saúde. Aí a pessoa fala, para que eu vou procurar Deus? Tem muitos que se enganam com isso, né? E isso é você pensar humanamente falando. Isso é pouco, quase nada, né? Por quê? Nós temos que nos preocupar, sim, com a vida eterna. Não adianta que não é só aqui, não é só aqui. Aqui é um pedacinho, né? Como o pastor fala, o reino de Deus já começa aqui, é um pedacinho do céu, como também é um pedacinho do inferno, do que pode ser tão ruim, mas pode ser muito pior, a gente não faz nem ideia como será lá, né? Mas o que você está falando é verdade. O que você planta, você colhe, mesmo não estando no caminho do Senhor. E tem pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, mas eles plantam coisas boas, humanamente falando, e eles vão ter retornos bons, humanamente falando, né? Porque eles tentam agir com a bondade humana. Isso também, a lei da semeadura também é para isso, né? Agora, espiritualmente falando, a gente nunca vai parar de plantar. Ou estamos com o fruto do Espírito, né? E é isso que passamos adiante, o fruto do Espírito, e ele virá para nós, ou quando nós estamos ou fora do caminho do Senhor, ou mesmo em algum momento damos uma titubeada e vamos semear as obras da carne, né? É isso que virá para nós, né? A neutralidade nesse sentido não existe, né? Ou você está plantando uma coisa ou plantando outra, né? Irmãos, que Deus nos abençoe, a gente pode continuar assim, e como a Mônica falou, é para isso mesmo, a escola dominical é para isso, esses momentos que nós temos, né? Só não vou continuar mais, que com certeza o nosso horário já estourou. Então, nós vamos orar a Deus, para nós terminarmos. Vou pedir que a irmã Vanete, eu acho que não tem nada assim que nós já não saibamos, né? O culto às 19 horas, né? A irmã Raquel, se tiver algum aviso, acho que não deve ter, né? Assim, nada extraordinário. A Raquel, acho que talvez até já tenha saído. Né? Não tem nenhum aviso, só semana que vem. Então tá bem. A irmã Vanete, por favor, orar para o termo. Meu Deus celestial, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença, Senhor, e ouvir e aprender de ti, que essa palavra, Senhor, que os teus ensinamentos estejam gravados nos nossos corações, Senhor, escritos nas tábuas dos nossos corações, gravados nas nossas mentes, Pai, e que possamos estar presentes sempre na tua casa, Senhor, na tua presença, ouvindo e aprendendo de ti, para que possamos, Senhor, ter uma vida frutífera diante da tua presença e que possamos fazer o bem, como diz a tua palavra, em todo o tempo, vigiando, orando e agradecendo, Senhor, sendo gratos por tudo, pela vida, pela saúde, pelos teus servos, Senhor, pela família, a nossa família espiritual e a nossa família material, que possamos, Pai, estar sempre voltados para a tua face, clamando e louvando, Senhor, porque a ti toda honra, toda glória e todo louvor seja dado nos céus e na terra, porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas, e eu te glorifico, Pai. Quero te pedir, Senhor Jesus, que nesta manhã, Senhor, tu nos despeça em paz, com a bênção, Senhor Jesus, dos altos, dando, Senhor Jesus, vida e saúde para todos nós, fortalecendo-nos a cada dia. E eu te peço e já te agradeço pelos méritos santos de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.